E hoje a gente vai conversar com o ator e cantor Bernardo Mesquita, ele que está aqui em João Pessoa para divulgar o curso da Oficina de Atores. Bernardo, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Não, que isso, jamais. Eu estou muito feliz de estar aqui. Tô pela segunda vez em João Pessoa. Ai, é segunda? Segunda vez, já gravei aqui. Junho do ano passado. Foi? Gravei aqui em junho do ano passado pelo programa TV Xuxa. Sim, sim. A gente veio conhecer algumas praias, algumas coisas aqui, porque como eu faço o quadro lá, mostrando vários lugares turísticos do Brasil, a gente não podia deixar de vir a João Pessoa, claro. Agora vamos por partes. Você, na verdade, a sua carreira ela se iniciou muito novo, porque você vai fazer 20 anos ainda, né? Vou fazer 20 anos. Você começou com 13 anos. 13 anos. Conta pra gente como é que foi. Então, eu comecei com 13 anos, porque na época eu queria ser jogador de futebol, porque eu tenho um exemplo em casa que é o meu irmão. Certo. Meu irmão, hoje em dia, ele tem 23, ele começou desde os 4 no futebol. Então, hoje ele já joga num time bem conhecido no Rio de Janeiro, que é o América, Sim. no Rio de Janeiro, e tá indo muito bem, e eu torcendo muito para que ele daqui a pouco possa ir para um time melhor e dê tudo certo. Uhum. E então, eu tinha sonho de ser jogador de futebol, eu estava federado no Flamengo, e depois que eu estava federado no Flamengo, a mulher do meu primo veio falar para mim: Bernardo, não sei porquê, mas eu vou te levar na agência de modelos. Eu falei: mas agência de modelos? Pra quê? Ela: não, é porque eu te acho bonito e quero te levar numa agência de modelos. Isso você já tinha quantos anos, né? Isso eu já tinha os 13. Eu tinha 13 anos nessa época mesmo. Certo. E ela falou que queria me levar. Eu falei: tudo bem, vamos lá, vamos conhecer o que pode dar, ver se de repente pode dar certo. Fui lá, tinha uma reunião com o Sérgio Matos, que é o dono de uma agência super conhecida lá no Rio de Janeiro, chamada 40 Graus. Sim. Conversei com ele, resolveram me contratar durante 3 anos, assinei um contrato de 3 anos com ele. E bem no início desse contrato, eu, muito inexperiente, sem saber fazer nada, fui convidado para fazer um teste para 2 caras. Foi uma novela em 2006 e 2007, e nessa novela, quem fazia o personagem principal e na idade adulta era o Dalton Vig. E eu faria o personagem na idade jovem. Quer dizer, alguém faria. Fui fazer esse teste. Essa trama foi gravada em Recife? Foi gravada em Recife. Foi gravada em Recife e, inclusive, eu gravei lá durante os 15 dias. Você, no caso, está nos 15 primeiros capítulos da novela? Tô nos 15 primeiros capítulos e depois eu volto assustando o motorista do Marconi Ferraço, que depois ele descobre os golpes que o Marconi Ferraço deu lá na frente. E como foi essa experiência para você? Foi incrível, porque logo quando eu comecei ao lado do Tarcísio Meira. Eita. Que é um ícone da nossa televisão brasileira. Uhum. Então, fui muito feliz de ter começado com ele. Me tratou super bem, me acolheu muito, me deu muitos toques. Naquela época ele foi meio que um professor mesmo para mim. Então, na verdade, você não tinha nenhuma preparação com relação à televisão e a teatro. Nada. Você entrou na agência e a agência ela te encaminhou para possíveis testes na TV. Exatamente. Mas eu pensava que no caso teria sido na parte editorial de moda, mas tanto é para modelos como também para atores, né? Sim, porque lá eles abriram, na agência eles abriram uma parte da agência. Sim. que começou a se chamar Special Talents para os atores. Uhum. Então, eu nunca tive porte para ser modelo, nunca fui magrelão, não sei o quê, tipo, porque o perfil de modelo é ser mais magro, passarela, né? Altão, de passarela, não sei o quê. Eu fazia alguns modelos fotos de modelos fotográficos, né? Editoriais, né? Que é editoriais, isso eu fiz bastante, mas e realmente eu quis focar nessa carreira de ator. Uhum. Então, foi bem recente assim esse teste. E depois desse teste eu consegui passar, eu adquiri bem pouquinho de experiência, eu comecei a estudar o teatro, fiz vários cursos de televisão, fiz algumas peças, fiz um musical chamado High School Musical na época, que eu fui o Troy, foram 3 meses de muita preparação, e realmente eu comecei a cair. Sou formado em 3 casas de teatro no Rio de Janeiro, que é a Cal, a Casa da Gávea e o Tablado, são as 3 principais. Isso. Todo o dinheiro que eu ia ganhando da novela lá, da Globo, eu ia investindo em mim. Então acho que isso deu super certo. Eu queria que você falasse sobre esses professores principais que você estudou com eles nessas escolas, né? Porque a Cal é uma referência, o Tablado também, são escolas muito boas. Eles são muitas referências, não só no Rio de Janeiro, mas como fora do Rio de Janeiro. Com certeza. Conheço muitas pessoas que falam. Hoje em dia a Cal se tornou faculdade, né? Isso. Se tornou faculdade, tem muitas pessoas indo para lá realmente para fazer essa faculdade. Você fez, no caso, aquele curso técnico profissionalizante, que são 3 anos, né? Exatamente. Fiz esse curso durante 3 anos e logo depois, com esse curso, eu consegui pegar meu DRT com os meus trabalhos, as minhas coisas, que para o ator é fundamental ter o DRT.
Com certeza. Porque o DRT é o registro de trabalho, que vai estar na sua carteira de trabalho e vai estar ali mostrando que você é realmente um ator profissional. Então, eu só tive ótimos professores, como a Luísa Thierry, que é uma referência, que é filha do César Thierry, e neta da Tônia Carreiro. Tônia Carreiro. Que é uma lenda, uma mulher que eu tive a oportunidade de conhecer porque eu sou muito amigo do filho da Luísa Thierry, que é o Vitor, que é bisneto da Tônia. Sim. Então eu tive a oportunidade de conhecê-los. A Luísa foi minha professora durante 3 anos também. Aprendi muita coisa, fiz várias peças. Sou muito amigo do Vitor, que hoje em dia é um amigão meu, a gente se vê praticamente toda hora e inclusive está na próxima temporada de Malhação. Ai, que bacana, ele também faz muito teatro, né? Faz muito. A gente já fez algumas peças juntos, somos muito amigos e então a gente conseguiu realmente se tornar, consegui me tornar da família deles, né? Por esse contato, por essa convivência. Então a Luísa foi minha professora, no tablado eu tive grandes professores como o Johanny Delfonso, que trabalha muito. O tablado, se eu não me engano, por favor me corrija se eu estiver errada, o tablado você começa e você pode ficar até quando você quiser ou tem um término? Assim? Não tem um término específico assim. Você pode fazer quantos cursos você quiser, porque lá são vários cursos, são vários professores. Então, como eu te disse, eu fiz com o Johanny, que ele trabalha muito o corpo, né? E tem outros professores que trabalham outros tipos, trabalham mais a interpretação mesmo, tem outros que trabalham mais o improviso. Mas eu fiz a Andréa Fernandes também, que foi incrível. Fiz Isabela Sequim, fiz grandes professores, grandes referências no teatro e na televisão. Então fui muito feliz nisso. Consegui adquirir mais experiência para depois continuar a minha carreira. Então você se apaixonou a partir do momento que você fez esse teste, passou para fazer a novela Duas Caras e essa experiência, aí você foram abrindo portas para você. Logo após essa novela, o que foi que aconteceu com Então, logo após essa novela, como eu te disse, fazer esse musical, a gente foi uma preparação de 3 meses, de relação, de dança, de canto. Você já cantava antes ou você descobriu que cantava? Descobri que cantava na época do High School Musical. Assim, eu comecei a fazer aula de canto, comecei a fazer aula de dança e fui me aperfeiçoando. Depois disso, eu estava em casa dando uma relaxada assim, em relação à peça e vi um anúncio da Xuxa na televisão falando que estava procurando um menino de 13 a 17 anos para ser o príncipe da Sasha no filme da Xuxa. Não sei por cargas d'água, eu achei que aquilo ia ser importante pra mim. Por que não eu, né? Não sei, meio que bateu uma luz assim. Então eu fui escrever minha carta e mandei minhas fotos pra produção do programa. Logo depois, alguns dias, me ligaram a falar que eu tinha sido selecionado entre os 65. De não sei quantas mil cartas, eu tinha sido selecionado entre os 65. E depois disso, entre esses 65, a gente foi pro Projac fazer um teste de elenco. Esses testes de elenco foram feitos para os 65 mesmo teste. Acredito que eu fiz um bom teste e depois disso íamos para o programa para ser anunciados os 6 que iam continuar as etapas. Eu fui o 4º a ser escolhido. Nessa época foi uma coisa incrível assim para mim. Eu fui muito feliz nessa época do concurso. Em que consistiam essas seleções? Como eram? Assim? Nessas seleções a gente fazia testes no programa, com diferentes diretores nas bancadas julgando. Era ao vivo? Não, só a final foi ao vivo. A final ela foi ao vivo e as outras foram gravadas. A gente trabalhava com grandes atores também, como Julia Gann, como a Bruna Marquezine, apesar de ser muito nova, mas é uma grande atriz que começou desde cedo, muito pequena. Então a gente teve essa oportunidade, o André Marques também, que nos ajudou muito lá. Então fui muito feliz nessas etapas, graças a Deus eu consegui ganhar o concurso. Depois de uma final super E você batalhada. Pode citar aquela situação com Julia Gann, que eu já sei, mas que o pessoal de casa não sabe. Então, a situação da Julia Gann foi que na hora que a gente tava fazendo a cena, eu dei um branco assim. Esqueci a cena, travei, total. E aí a Julia Gann, como uma atriz experiente, viu que tinha acontecido alguma coisa ali no momento e eu, na hora, lembrei do final do texto e joguei o final do texto ali pra ela. Ela, como uma atriz incrível, me ajudou e me trouxe pra cena de volta, então eu consegui fazer a cena até o final, reverti, tive um improviso ali na hora, no momento, então acho que ali eu agreguei alguns pontos pra mim que deram super certo e consegui ganhar o concurso naquela final e depois daquele concurso a gente começou a preparação para o filme. Sim. Que foram preparações durante 3 meses pra gente depois poder filmar o filme. Eu encontrava a Sasha praticamente todos os dias, porque a gente ensaiava, a Sasha não tinha experiência nenhuma, mas
mandou super bem porque se entregou, deu o máximo ali e o filme foi um sucesso. A gente foi visto por milhões de brasileiros. Por fora também, a gente foi fazer pré-estreia na Angola. Então, fora do Brasil também foi muito bem criticado. Depois do filme, acabando o filme, né, a preparação, a gente ganhou alguns prêmios, tudo pelo Brasil. Depois disso eu fui convidado para fazer um teste para Malhação. Eu queria tirar uma dúvida contigo. Por exemplo, você fez Duas Caras. Sim. Desse período de Duas Caras até esse filme, é mais ou menos de quanto tempo? Porque chega uma época que você vai gravando, vai fazendo teste, tem uma época que você fica naquela fase sem o trabalho, né, aguardando. Sim. Você tem uma média assim de quanto tempo de um trabalho para o outro que foram te chamando? Essas respostas foram muito rápidas? Você terminou um, já chamou outro, demorou um tempo? Foi difícil? Como é que foi isso? Isso é muito você? bom falar porque eu sempre tive muita sorte. Eu tive muita sorte dos meus trabalhos serem seguidos. Ótimo. Até hoje. Então eu sou muito feliz até hoje, porque eu nunca fiquei um ano parado sem fazer nada. Não dava muito tempo, você já estava terminando, já tinha outra coisa. outra coisa começando. Uhum. Então, mas tem casos de pessoas que ficam um tempo que isso estudando, é natural, né? Que é natural, super normal, que ficam estudando, que focam em algumas outras coisas. Mas eu tive essa sorte de sempre estar trabalhando. Então, pessoas que querem seguir essa carreira não fiquem preocupadas se caso algum tempo ficar paradas, ou então foquem nos estudos, que é o principal. Agora eu consegui adiantar as minhas matérias que eu faço no programa. Sim. Que são matérias super legais, que eu sou um repórter aventureiro, viajo o Brasil inteiro mostrando lugares turísticos e tudo, e faço algumas aventuras pelo Brasil. Então a gente conseguiu adiantar bem no começo do ano. Agora foram gravadas algumas coisas, eu tô dando uma ênfase na minha banda, né? Que é essa banda aqui. Sim, com certeza. Eu quero que depois você fale sobre ela. Mas quando você gravou o filme, depois dessa gravação do filme, é que partiu o convite para você ser o repórter da Xuxa? Não. Depois disso eu fui pra Malhação. Eu fui fazer o teste pra Malhação. Fiz o Fred na Malhação. O Fred foi um personagem muito legal. Um personagem que tinha uma doença que muitas pessoas infelizmente têm preconceito, que é a epilepsia. Eu estudei muito sobre essa doença, vi muitos vídeos e consegui mostrar um pouco do meu trabalho ali para as pessoas, para elas não terem esse problema de ter esse preconceito, de ser uma coisa chata, né? Porque infelizmente é uma doença feia, porque você cai no chão, você baba, você vira olho, você se treme todo. Mas é uma doença que é super normal e pode ser tratada como qualquer outra, assim. E como, na verdade, como é a tua preparação para ator? No caso, por exemplo, você primeiro memoriza os textos, depois você vai construindo esse personagem, você faz laboratório, você, no caso desse personagem, que é um personagem muito forte na tua carreira, né, e um personagem difícil, né, porque ele tinha essa doença. Como é que foi essa tua preparação? Quantos meses você... eu queria entender como é que funciona essa mecânica, sabe? Claro. Bernardo, por exemplo, você faz um teste, você passou. Quanto tempo você tem para construir esse personagem, nesse teu caso? Então, quando eu fui realmente convocado e chamado para fazer o personagem mesmo, depois de ter passado por etapas de teste, eu tive pouco tempo para poder, porque a gente já começava logo a gravar. Certo. Eu tive pouco tempo para fazer esse laboratório, mas fiz o laboratório, recebi pesquisas da produção, da Malhação, recebi pesquisas da direção, li muitas pesquisas, vi muitos vídeos sobre a doença. Você conviveu com pessoas que tinham? Convivi, minha avó inclusive tem essa doença, então a ex-namorada do meu irmão também tinha na época, eles estavam namorando, então eu fiz meio que um laboratório com eles que deu super certo assim. Então tem pessoas que têm algum tempo, em torno de 1 mês, 2 meses para estudar, para saber como é que é realmente o personagem, como é a história do personagem. Tem pessoas que têm uma semana, tem pessoas que têm um dia. E depende muito de quando você vai começar a produção, quando você vai começar a novela, ou o filme, ou a peça, tanto faz. E quando você ganha um personagem, o que é que você busca primeiro? Qual é a tua primeira preocupação, assim, no teu estudo? Na verdade, eu busco muito conversar com o autor para realmente saber o que ele tem na cabeça dele sobre aquele personagem. Claro que eu vou trazer algumas coisas minhas, coisas que eu vou acrescentar para o personagem, coisas que eu vou trazer realmente para o autor e para o diretor, que possam coisas que possam ser boas e agregar ao personagem, né? Então, eu pesquiso coisas, eu leio alguns livros sobre, eu vejo alguns filmes sobre. Então, eu sempre tô querendo estar entretido com isso, querendo realmente trazer coisas novas para o personagem.
Terminando o Fred. Sim. E depois, o que aconteceu? O Fred foi uma relação, porque o Fred também era pai, né, cara? Então foi complicado. Foi muito Fred, difícil. Essa temporada foi quanto tempo? 2010, 2011 foi um ano. Um ano. A gente foi de agosto a agosto no ar. Mas foi muito divertido, a gente se tornou uma família mesmo, foi um ano de muito trabalho e foi uma das maiores audiências depois daquela época de Cabeção. Sim. Uma das maiores audiências, foi muito bacana mesmo. E logo depois disso eu recebi o convite para ser o repórter do programa. Ai, que maravilha. E foi muito divertido, assim, tô fazendo ainda o programa, viajando o Brasil inteiro, já viajei para fora do Brasil também. E quando eu comecei, foi meio que uma loucura, porque eu não tinha meio que noção de como é ser um repórter, como é ser um apresentador. Porque a linguagem é diferente, Exatamente. Né? É bem diferente. Eu tô lá 2 anos e nos primeiros 2 meses, assim, foi uma loucura, sempre os diretores me apoiando, me dando O que era força. mais difícil? Cara, eu tinha muita dificuldade de elaborar perguntas na hora, no momento, de ter isso, aquilo. Mas com o tempo eu fui pegando o jeito da coisa. Hoje em dia eu já me sinto super solto, assim, pra entrevistar as pessoas, pra perguntar. Porque é um trabalho lindo, assim. Eu faço esse trabalho de repórter. Mas sinto também muita falta de voltar à dramaturgia, mas vem coisas boas pela frente. Com certeza. Como é essa experiência de trabalhar com a Xuxa? Todo mundo pergunta isso pra mim. É uma experiência eu sei que é clássico, né? Mas Claro, porque é uma experiência incrível porque ela se tornou pra mim uma mãezona, assim. Eu convivo com a Xuxa direto, a gente tá sempre juntos, assim, e ela me trata super bem, me chama de bebê até hoje, como ela sempre me chamou. E ela é uma pessoa que é muito iluminada, uma pessoa que tem uma energia incrível, uma pessoa que é super alegre, super humilde, trata todo mundo da mesma forma, do cara do faxineiro do Projac, que é o chefão, o diretor, os diretores gerais da Globo. Não tem como ainda hoje, 2 anos você trabalhando com ela, ainda hoje fica aquela coisa de fã, coração. Claro, com certeza. Quando eu vejo ela, bate uma emoção sempre, cada vez. Claro que se tornou uma coisa mais tranquila, assim, né? Porque é uma convivência que a gente você tem. já vê sempre, né? Eu vejo sempre, então... mas sempre que eu vejo, eu fico muito feliz, eu abraço ela, beijo, agarro, a gente se diverte, a gente conversa, ela fala sobre coisas da minha vida, eu falo coisas da vida dela. Então ela é um amor, ela é um anjo, assim, uma pessoa que... Infelizmente tem pessoas que falam mal porque são invejosas. Porque não conhece, Porque não conhece, exatamente. Mas eu como conheço, como tô perto, eu só tenho coisas muito boas pra falar dela, porque ela é uma pessoa incrível. Vamos falar da banda? Vamos, banda nós. Conta, então, como a gente tá uma correria total, cara, então eu tô indo embora agora na quinta-feira, já chegou na quinta-feira, eu tenho show, já tenho show na sexta. Sim, mas como partiu isso? Porque você terminou, você fez um musical, aí você gostou dessa coisa de cantar? Foi na época realmente da Malhação. A gente, da Malhação. No final eu produzi esse projeto com o Júnior Madalena, que fez o Franja também na Malhação comigo, foi meu parceiro de Malhação. E o Rick Vieira, que é um cantor excepcional lá do Rio de Janeiro. E a gente montou esse projeto mesmo como um hobby, assim. A gente não sabia se ia dar certo. Mas a coisa começou a se tornar tão profissional, a gente começou a ir para vários lugares do Brasil, porque a gente mostrando nossa identidade, que é uma coisa carioca também, que a galera costuma muito gostar de ver. O estilo é um pop swingado, um pop swingadão com funk, assim, então tem entrado muito assim na casa das pessoas, e as pessoas têm gostado muito, escutado só falando críticas boas e coisas que estão agregando pra banda e agregando pra mim, assim, pra cada vez evoluir mais. Então a nossa banda, cara, a gente tem tocado muito, assim, a gente tem ensaiado muito, coisas novas sempre a gente tem colocado na banda. Como eu te disse, eu saio daqui, já tem show na quinta, tem show na sexta, sábado eu descanso, tem show no domingo e show na segunda. Então a minha vida tá uma correria total, por isso que eu tô dando essa ênfase agora, como eu tô conseguindo aproveitar com o programa. E qual é a sua música de trabalho agora com a banda? Nossa música de trabalho agora é Cardápio. A gente tá terminando de preparar as nossas músicas novas também agora. E tá sendo muito legal, assim, eu tô muito feliz com a repercussão que a música tá dando, que a repercussão que a banda tá dando pelo Brasil todo. E vamos continuar indo, né? Certo. Eu queria que pra finalizar a entrevista, eu queria que você falasse sobre essa experiência desse curso, dessa oficina de atores que você também fez, que agregou, mas dentre tantos cursos que você já fez na sua preparação de ator. Como eu tenho conversado com as pessoas no curso, a gente vem trazendo isso porque realmente o foco da televisão, do cinema e do teatro é Rio de Janeiro e São Paulo. Então a gente vem com essa intenção de trazer um pouquinho esse olhar de lá, porque a gente vê que em vários lugares do Brasil tem pessoas incríveis, pessoas muito talentosas, então a gente vem cada vez tentando buscar mais isso, tentando trazer essa alegria para as pessoas, porque as pessoas se sentem felizes e importantes. Eu acho que as pessoas se sentirem importantes e se sentirem
com vontade de estar ali, com vontade de fazer, com vontade de conhecer até o nosso próprio trabalho, assim. Eu vou entrevistando, as pessoas vão me entrevistando, assim, conversando comigo nas palestras e vão sempre perguntando, ficam encantadas com a nossa presença, ficam super felizes. Então, é um pouquinho que a gente pode mostrar. Eu acho que essa intenção do Léo, ele está buscando isso. Já são 179 cidades pelo Brasil inteiro e muitas pessoas se deram muito bem nessa carreira, foram para o Rio de Janeiro e algumas já fizeram televisão, mas eu vejo muito as aulas que o Léo proporciona para as pessoas e são incríveis, assim. Foi praticamente as que eu fiz também e deram muito certo, assim. Então eu fico muito feliz de estar podendo ajudar, estar nesse projeto com ele, de trazer esse universo que é da televisão, do cinema e do teatro para as pessoas que não estão linkadas e ligadas realmente a essa cultura, mas que vão estar ligadas a essa cultura quando a gente chegar aqui nas suas cidades e as pessoas sempre, quando a gente chega, somos super bem recepcionados. Ótimo. E para finalizar, eu queria, porque é o seguinte, você é um ator muito jovem, você vai completar 20 anos no mês que vem. Exato. Começou muito novo essa sua experiência. Como você faz para você se centrar? Porque no meio que você convive é um meio muito concorrido, principalmente dessa tua geração, né? Não estou dizendo que você está começando, porque você já está se consolidando na sua carreira, porque você já tem sua banda, você já tem seu trabalho há 2 anos no programa da Xuxa fazendo novelas, mas rola essa insegurança dessa nova geração que convive com você. Como é que você administra isso para você não se deixar levar para isso? Cara, eu sempre indo muito no projeto conversar com os diretores, conversar com os produtores de elenco, porque eu já tenho uma certa liberdade de ir até lá e conversar com eles. Então eu sempre estou lá perguntando, sabendo as coisas, procuro sempre focar nos meus estudos, que eu sei que a hora certa as coisas vão acontecer, o que tiver que acontecer vai para acontecer na hora certa. Então eu sou muito novo, como você disse, eu já conquistei muitas coisas e pretendo conquistar muito mais. Meu grande sonho é me estabilizar realmente na minha profissão. Depois que eu me sentir estabilizado, aí vai ser meu grande sonho. Ator e cantor? As duas, com certeza, sim, porque eu amo as duas profissões. Porque quando eu não estou cantando, eu estou interpretando. Quando eu estou interpretando, eu estou cantando. Então, hoje em dia eu dependo muito das duas, assim, porque são as duas que me trazem alegria e me trazem segurança. Então, eu sempre procuro administrar pensando nos meus estudos, pensando na minha banda, pensando na minha família, nos meus amigos, para que isso não... Eu sou muito ansioso, sim, claro, mas sou muito ansioso, mas eu sempre dou um jeito de ficar tranquilo, de conversar com os meus pais, de ir lá no projeto conversar com os diretores, com os autores e com os produtores, para que isso não enlouqueça a minha cabeça. Não enlouqueça não, porque a gente lhe quer tão bem. Obrigado. Bernardo, obrigada mais uma vez. Desculpa a minha rouquidão. Não, gente, que é isso. Você entende porque você também canta. Com certeza, eu entendo muito isso. Volte mais vezes, porque a gente adorou, viu? Obrigado, conhecer você. Gente, um beijo pra vocês e aproveitem que essa carreira é sensacional. Querido, obrigada, viu? Obrigado.